Salve, salve galerinha, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu aprendi, em relação à inteligência artificial. Eu tô dando uma estudadinha para tirar a certificação de inteligência artificial, porque eu quero virar o famoso DTO também, tá? Que é o Digital Transformation Officer, tá? Então, falando um pouco sobre as definições que a gente tem no dicionário em relação à inteligência, para entender do começo como que é essa relação entre inteligência, inteligência artificial, inteligência emocional, inteligência do ser humano e por aí vai. Então, a definição que a gente tem no nosso dicionário, o que é inteligência, né? É na verdade a faculdade de conhecer, de compreender, ter um intelecto, né? A inteligência, ela distingue o homem do animal, né? Por assim dizer. Mas eu não concordo muito com essa definição que temos no dicionário, né? Principalmente nesse quesito de a inteligência distingue o homem do animal. Porque a gente vê que em muitas questões, né? A gente vê que animais, eles também têm seu nível de inteligência. Não vou dizer que é superior ao ser humano, né? Mas eles têm o seu nível de inteligência. Temos também a definição do dicionário de Cambridge, tá? Que define inteligência como a habilidade de entender, aprender e fazer julgamentos ou ter opiniões que são baseadas na razão, né? Isso eu concordo um pouco, mas vamos para a próxima definição, que é a definição do Wikipedia, né? Então, inteligência, ela é resolução de problemas, né? Raciocínio, autoconsciência, né? Criatividade, conhecimento emocional. Eu tenho uma própria definição, tá? Que baseado no que eu vi através de até outros estudos também, que eu vou falar um pouco pra você do que veio esse meu pensamento. Então, o que que eu acho, né? O que que eu acho? O que que eu defino como inteligência? Para mim, inteligência é o conjunto de experiências que nos levam a tomar pensamentos sobre decisões a serem tomadas, tá? Esse é o meu pensamento sobre inteligência. E como o estudo do pensamento ele foi possível, né? Como o estudo da inteligência ele foi possível, né? Então, um dos primeiros estudos que a gente vê a falar a respeito de inteligência é daqueles pensadores antigos, né? Lá da Grécia Antiga, né? Sem eles, provavelmente, né, a gente não chegaria onde a gente está nessa evolução de hoje, que a gente está passando essa inteligência para os computadores, né? Então, a gente vê muito falar aí de Aristóteles, né? Que criou um dos estudos relacionados à inteligência. O Aristóteles ele foi um deles que fez esses estudos, fez esses pensamentos em relação à inteligência. A gente vê muito falar desses caras aí nas aulas de filosofia na escola, no ensino médio. Se você não faltou no ensino médio aí, você vai lembrar bastante das aulas, né, principalmente na área de filosofia. Então, o que, que eu citei acima, na verdade, em relação ao que eu penso sobre pensamento, sobre inteligência, na verdade, vem muito da questão de empirismo, tá? É, esse empirismo eu aprendi um pouco quando eu estava estudando Scrum, né? Que o Scrum ele é baseado no empirismo, na verdade, né? Então, uh, é um resquício, né, do empirismo que o Aristóteles lá atrás ele deu uma difundida, ele estava pensando sobre isso, ele deu uma estudada e agora ele foi desenvolvido um pouco pelo John Locke, né? John Locke que é britânico e viveu aí entre em meados de 1600 e 1700. Na verdade eu não sei muito bem o que é, qual é a época que ele nasceu, porque eu não sou muito bom de datas, mas foi baseado nessa data. Eu sei que ele não viveu 100 anos, obviamente, obviamente também não, né? Tem pessoas que vivem 100 anos, mas foi entre essas datas aí, entre 1600 e 700, talvez 1630, 1700 e alguma coisa, por aí. Então, a gente tem algumas frases também do Aristóteles, já naquela época, lá da Grécia Antiga, tá? Uma delas é: a virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre dois extremos, né? Então, nessa frase aí a gente já consegue entender um pouco de resquício de inteligência, né? De novo, a virtude consiste em saber encontrar um meio termo entre dois extremos, né? Quando a gente vê essa frase, os estudiosos da filosofia podem até me bater porque eu não entendo um pouco, mas o que eu entendo em relação a isso é que o cara ele consegue adquirir um pensamento para saber a diferença entre dois extremos, né? Ele consegue pensar o que ele pode fazer ali entre duas coisas, né? Ele consegue entender esse lado e decidir o que ele vai fazer, qual caminho ele vai trilhar, né? Ele vai conseguir não ir para o extremo total e nem para o outro extremo total, ele vai ficar ali no meio.
ele, sei lá, meio termo, né? Também temos outra fase, né, que é só fazemos o melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar, né? A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito, né? Então, através de várias frases, né, não somente essas, a gente consegue enxergar um resquício, né, de estudos de inteligência, da capacidade do ser humano de pensamento, né? E agora vemos que essa capacidade ela está sendo passada para os computadores, né? Então, é a era que a gente está agora. Não, e através desses estudos, né, desses caras aí antigos que eles estão fazendo agora, a gente conseguiu adquirir métodos científicos para poder entender essa questão de inteligência para tomar decisões. E através desses métodos científicos, que eu vou falar um pouquinho agora, mas bem brevemente, que eu também. Foi só uma aula baseada, bem o básico que eu aprendi aqui, eu tô passando para vocês, né? Que a gente conseguiu criar essas máquinas, né? Como a gente toma decisões, né? A gente conseguiu definir isso em 5 passos, na verdade, né? Então, como que a gente toma decisões na vida? Primeiro, a gente observa o que está acontecendo, a gente tem uma observação cuidadosa. Porque se você não observar aquela questão, né? Como que você vai dar opinião sobre aquilo que você não sabe, né? Como que você vai adquirir uma inteligência, uma sabedoria para você conseguir passar a informação? Né? Então você precisa ter uma observação cuidadosa. Se você faz uma observação cuidadosa, se você entende aquilo, né? Então você consegue adquirir uma inteligência sobre. Também não adianta a gente passar informações sem a gente primeiro fazer observações sobre aquilo. Então a gente pode passar informações errôneas, né? Então, observação cuidadosa. Segundo, ceticismo rigoroso, né? A gente precisa entender se a gente acredita ou não naquilo. Será que faz sentido? Né? A gente tá vendo aquilo. Não, essa faca ela existe ou simplesmente é uma criação? Né? Tipo, tem uma faca aqui na minha mesa porque eu gosto de facas. A gente precisa formular hipóteses, né? O terceiro passo. Por que formular hipóteses? Né? A gente precisa ver, mano, será que se fosse dessa forma? Será que se essa faca fosse um círculo, sei lá? E se ela fosse de plástico? Né? A gente precisa formular hipóteses. Após a gente formular hipóteses, a gente tem o passo 4, né? Que é testar com experimentos. Né? Como que a gente testa? Qual que é a finalidade daquilo? Né? Por que existe? A gente testa, a gente faz experimentos em relação àquilo. Então a gente formula as hipóteses, temos todas as hipóteses aqui. E a partir dessas hipóteses a gente vai testar tudo com experimentos para ver se vai dar certo, né? Então temos todos os testes de experimentos. E quando a gente faz o teste de experimentos, a gente vê quais dão certo e não dão certo. Então a gente está fazendo o quê? Que é o passo 5, a gente vai refinar as hipóteses. A gente faz o refinamento das hipóteses. Então a gente pega aquilo que deu certo e o que não deu certo e junta tudo num lugar. Através desse método a gente consegue criar tudo, na verdade, né? A gente consegue criar inteligência artificial, a gente consegue criar novos estudos. E um desses quesitos, né, uma dessas coisas muito importante em relação à inteligência, né, a inteligência, o método científico, a forma com que a gente faz, é que a gente precisa documentar isso, para que a gente consiga ter, como que a gente pode dizer, uma revisão em pares, né, que é para outras pessoas verem o que a gente está fazendo, outras pessoas conseguirem dar opiniões ou reformular ou conseguir fazer outros tipos de teste ou usar essa tese em outras coisas, né? Isso é basicamente o básico que a gente precisa saber sobre métodos científicos, né? Sobre inteligência artificial, sobre o estudo da inteligência, né? Então, na verdade, o vídeo era sobre isso, tá? Hoje eu não vou falar sobre segurança da informação, é basicamente sobre inteligência, sobre como que a inteligência artificial, de onde surgiu, de onde veio, né? Um estudo baseado em algumas das palavrinhas-chave aí que fez a inteligência artificial ser o que ela é hoje, tá? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e valeu! Valeu!